Bom, Tati, aí agora nessa pandemia, tudo isso, a gente está tendo esses adiamentos, está tendo todas essas dúvidas com relação a fazer ou não um novo contrato, tem gente querendo cancelar com o fornecedor e aí contratar outro mais para frente. Vamos falar um pouquinho desse processo em geral, né, que daí é o nosso tema mesmo da conversa. No caso dos adiamentos, como que funciona, qual é a melhor forma? A noiva, ela adia o casamento, por exemplo, para o ano que vem. O fornecedor, ele pode cobrar uma taxa adicional? Como que pode ser feito os pagamentos? A gente gera um novo contrato? Como que você auxilia nessa parte? Então, vamos lá. Essa questão é realmente muito polêmica e é o que vem tirando o sono aí de todas as noivas, né, e prestadores de serviço, né, porque toda a organização do casamento em si já é uma época de muito estresse, de muita apreensão, de muita ansiedade, e aí quando acontece um fato como esse, que no meio do caminho acontece essa crise do coronavírus, uma pandemia, né, mundial, e deixa todo mundo aí em alerta e os casamentos agora, a partir daí, não poderão mais ser realizados, né, porque a gente tem aí todas as medidas de distanciamento social, isolamento social, e realmente não tem como se realizar nenhum tipo de evento nesse sentido, onde vai ter aglomeração de pessoas, certo? Então, nós temos muitas normas vigentes atualmente que regem essa questão do cancelamento, adiamento da prestação de serviços, de eventos, etc. Né? A gente tem aí o Código Civil, tem o Código de Defesa do Consumidor e temos aí a super atual medida provisória 948, né? Que eu acho que em algum momento alguma noiva ou prestador de serviço aí já deve ter ouvido falar dessa medida provisória, certo? Então, essa medida provisória, ela foi editada pelo presidente da República no dia 8 de abril de 2020, agora, né? Ela é bem recente e ela dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, mas ela diz, dos setores de turismo e cultura, certo? E aí a gente fica com aquela dúvida, né? E aí, o prestador de serviço de casamento, ele se enquadra nessa medida provisória, né? Isso serve ela se aplica ao evento casamento? E aí vem, né, desde que saiu, a norma é muito recente, todos os operadores do direito, de um modo geral, juízes, professores, doutrinadores, têm questionado muito, têm opiniões muito divergentes nesse sentido de que se a medida provisória, ela realmente se aplica ao evento casamento ou não, certo? Isso só vai ser pacificado quando começar a sair o entendimento jurisprudencial. O que é o entendimento jurisprudencial? São decisões de processos, né? Entendimento jurisprudencial, que é o conjunto de decisões de processos que acabam pacificando aquela determinada matéria. Então, como a medida é muito recente, muito nova, não existem processos ainda, né, pedindo a aplicabilidade dessa norma ou discutindo. Não tem ainda. Então, não existe nenhuma decisão nesse sentido. Se ela realmente se aplica, se ela não se aplica, se ela pode ser favorável ou não, certo? Então, isso só vai ser pacificado realmente quando realmente fixar um entendimento jurisprudencial com relação a esse assunto, a esse tema, certo? Mas, por outro lado, nós temos aí uma das fontes do direito. Eu estou falando um pouco assim sobre a questão do direito para entender sobre a aplicabilidade da norma, certo? Então, a gente tem aí como uma das fontes do direito a analogia, né, que é um método de interpretação, né, que a gente utiliza muito no direito, principalmente no direito trabalhista, no direito penal. E o que é essa analogia? É a gente pegar, num caso onde não existe uma norma específica, né, regendo aquele assunto, né, que se aplica aquele assunto, a gente pegar uma norma que se aplica a um caso idêntico. Então, se a medida provisória 948, ela vem falando sobre o cancelamento de eventos dos setores de turismo e cultura, então, por analogia, nós podemos dizer que ela se aplica para o evento casamento também, certo? Então, eu entendo que se aplica, certo? E eu acho que, como eu falei do entendimento jurisprudencial, eu acho que futuramente ele vai vir aí também nesse sentido, para entender que realmente se aplica essa medida provisória para o evento casamento, certo?
E ainda mais a gente falando dos casamentos que são realizados em Ubatuba, né? Que é uma cidade turística. Então, acho que isso só fortalece a aplicação da norma para os casamentos realizados em Ubatuba.